Pílula psicanalítica, o mito de Sísifo e a clínica da repetição. Olá! Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num mito grego bem antigo para tentar entender uma coisa muito, mas muito atual. Por que será que às vezes a gente se pega repetindo os mesmos padrões, quase como se tivesse preso num ciclo? A resposta que a psicanálise dá para isso, olha, pode surpreender. Então, vamos conhecer o nosso personagem principal, Sísifo, uma figura da mitologia grega que era tão, mas tão esperto que chegou a enganar os próprios deuses. Só que, claro, a punição dele tinha que ser à altura, e foi uma coisa única, uma espécie de tortura psicológica que virou o maior símbolo do esforço inútil. E é aqui que a gente entende a genialidade cruel da punição. Imagina só o esforço físico, sabe? O suor, a força para levar uma pedra gigante morro acima. Mas a verdadeira agonia, o ponto central do castigo, não está nem na subida. Tá no que acontece logo depois. De novo. E de novo. Pensa na cena. Bem na hora em que ele tá quase lá, quase chegando no topo. A rocha escapa e rola tudo de volta para baixo. Toda aquela luta, todo aquele suor, para nada. Não tem progresso, não tem vitória, só o barulho da pedra voltando pro início e a certeza de que amanhã tudo começa outra vez. E é exatamente nesse ponto que o mito deixa de ser só uma história antiga e se transforma numa espécie de espelho. Porque, se a gente parar para pensar, o Sísifo está por toda parte. Essa luta dele não ficou lá na Grécia Antiga, não. Ela ecoa, e muito, nos nossos padrões do dia a dia. Essa briga do Sísifo com a pedra aparece o tempo todo no comportamento humano. É aquela pessoa que parece que não aprende e sempre se envolve com o mesmo tipo de parceiro que não dá certo. Ou aquele profissional que, de alguma forma, sempre acaba sabotando a própria carreira do mesmíssimo jeito. São ciclos que, olhando de fora, a gente pensa, ué, mas por quê? E vamos ser sinceros, né? Quase todo mundo tem uma pedrinha dessas para empurrar. A conexão é bem direta, né? A rocha é aquele padrão de comportamento, aquela dificuldade que a gente insiste em carregar. A montanha é o desafio que isso representa na nossa vida. E a queda da rocha? Bom, essa é aquela sensação bem conhecida de frustração, de estar de volta na estaca zero mais uma vez. E isso tudo leva a gente para a grande pergunta, tá? Mas por quê? Por que a gente continua empurrando a mesma pedra? É aqui que a psicanálise entra com uma ideia que vira o jogo. E se essa repetição toda não for só um erro? E se for, na verdade, uma mensagem? Uma mensagem do nosso inconsciente? Essa pergunta muda tudo. Será que a gente está simplesmente condenado a repetir, igual ao Sísifo? Ou será que essa repetição, por mais dolorosa que seja, na verdade tem um propósito que a gente não enxerga? A psicanálise nos dá uma chave diferente para tentar entender esse enigma. E aqui está a grande virada de chave. Para a psicanálise, repetir não é uma falha, é uma tentativa de elaboração. É como se o nosso inconsciente nos forçasse a reviver uma situação que ficou mal resolvida lá atrás, mas não como castigo, e sim como uma nova chance de, quem sabe desta vez, ter um resultado diferente. É quase uma tentativa de reescrever o final de uma história. E com essa nova forma de olhar, a pergunta muda, né? O mito deixa de ser sobre os outros, sobre o Sísifo e passa a ser sobre a gente. Vira um convite para a gente dar uma olhada na nossa própria montanha, na nossa própria rocha. Então, em vez de só lamentar, lá vou eu de novo, a psicanálise meio que nos autoriza a enxergar isso não como uma maldição, mas como uma pista, sabe? Uma pista que leva a gente para uma pergunta muito importante sobre nós mesmos. E a reflexão que fica é essa. Qual é a rocha que cada um de nós insiste em empurrar dia após dia? Qual é aquele padrão, aquela dificuldade que vive voltando? Porque, no fim das contas, identificar essa rocha não é um sinal de fracasso. Muito pelo contrário. É o primeiríssimo passo para talvez um dia a gente finalmente conseguir deixá-la lá no topo da montanha. Fica essa reflexão para a gente. Se esta pílula fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. É assim que esse ciclo de escuta e reflexão continua chegando a novos ouvidos.